é referência quando o assunto é comportamento jovem. O Autografando dessa semana traz um bate-papo com o psiquiatra Jairo Bauer. Tudo bem, Jairo? Tudo jóia, tudo ótimo. Que bom, obrigada por esse espaço aqui, está nos concedendo espaço na tua agenda aqui para Autografando. Muito obrigada, Imagina, Jairo. o prazer é meu de estar aqui com vocês. Jairo, como que se deu essa relação da medicina com a comunicação? Quando tu era estudante lá de medicina, tu já pensava algo relacionado aí à comunicação? Como que foi? Pois é, durante a faculdade de medicina, eu nunca pensei em trabalhar com comunicação. Eu sabia que eu gostava de comunicação, gostava de escrever, gostava de algumas coisas, de acompanhar algumas coisas de roteiro e tal, mas eu nunca achei que isso fosse ser uma orientação profissional. Eu encarava mais como um hobby. Então eu ia fazer oficina de criação literária, oficina de roteiro, mas muito mais como um hobby do que como uma profissão mesmo. E aí, quando eu acabei a faculdade de medicina e na residência em psiquiatria, surgiu a possibilidade de escrever num jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo. E aí eu comecei, foi meio no susto, em pleno carnaval de muitos anos atrás, eu lá na redação falando sobre doenças zoonoses. E daí começou ali na Folha. E aí da Folha eu fui partindo para os outros veículos, e aí esses últimos anos todos, basicamente meu trabalho é com comunicação em saúde. E com o jovem, como que foi essa relação? Dentro da Folha, os primeiros 6 meses eu trabalhava na Folhona, né? Eu fazia parte de redação em saúde, né? E aí no final do ano tinha um suplemento da Folha, que é um suplemento dedicado ao público jovem, que é o Folhetim. E me convidaram para fazer uma coluna sobre sexualidade no Folhetim. Eu falei, vamos experimentar, não precisava excluir o outro trabalho, eu comecei a fazer. E aí junto, eu fui tocando essas duas áreas do jornal, a saúde no jornal grande e a saúde do adolescente, a sexualidade do adolescente. E aí a gente foi tocando esse trabalho aí desde 80 e pouco, assim, já tem a coluna do Folhetim, ela sobrevive até hoje, né? O jornal eu deixei, mas o Folhetim eu estou até hoje, são quase mais de 18 anos. 18 anos. E aí partiu para TV, rádio também, né, Jairo? Então, aí do Folhetim a gente foi chamado para fazer TV, eu comecei na Cultura, depois eu fui para MTV, e dali aí depois fui para rádio, internet, livros, e aí basicamente hoje eu trabalho com essa questão, né? Eu atendo muito menos em consultório do que eu tô, no meu tempo todo focado em pensar em programas. Mas você também tem isso no consultório? Também, eu faço um pouquinho de consultório, mas basicamente o meu foco hoje é essa questão de comunicação. Jairo, tá fazendo faculdade de biologia, é isso? O que tu está procurando na biologia que tu não encontrou na medicina? Pois é, essa foi uma história assim de alguns anos atrás. Eu tinha muita vontade de estudar um pouco mais, estudar alguma coisa que eu não tivesse focado ainda, né? E eu sempre tive um gosto, né? Sempre gostei muito dessa história dos animais, né? Então assim, de estudar um pouco comportamento animal, de estudar um pouco fisiologia animal. Óbvio que a gente passa por muitas dessas coisas em medicina, mas não é o foco, né? E aí eu aproveitei que tinha uma brecha na agenda e aí eu fui fazer biologia. Eu tô morando em Florianópolis, né, esses últimos anos. A gente tem uma boa faculdade de biologia lá, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. E daí eu comecei a estudar e investigar um pouco essa história, assim, mas está bem no começo, assim, e eu tenho que ir devagar, né, porque afinal de contas tem que trabalhar, tem que fazer uma série de outras coisas, então eu vou num ritmo mais lento, mas é interessante. É interessante. Tá encontrando o que tu procurava ali. Muito bacana, e é bacana voltar para a faculdade mais velho, né, porque você tem, uma outra experiência, uma outra visão de mundo, uma realidade completamente diferente da realidade que você tinha quando você estava aos 18, 19 anos na faculdade. E conviver com essa geração no dia a dia, eu já trabalhava com eles, né? Mas conviver com eles é uma coisa bastante interessante. Acho que só isso já vale a faculdade. Isso acrescenta também para a tua atividade. Pois é, assim, né? é um workshop diário. A gente aprende muito. Tá certo. Jairo, hoje existe muita informação para o jovem, né? Ele tem muito acesso à informação. Por que tu acha que ele continua ainda com comportamentos recorrentes, comportamentos de risco, tendo todo esse excesso, sabendo das consequências que podem acontecer? Né? Eu acho que é interessante isso, porque de fato o nível de informação dessa geração aumentou muito, a disponibilidade de informação é muito vasta, né?
por conta de internet, de uma multiplicidade de canais de comunicação que eles têm hoje. Então, de fato, é uma geração mais informada. O que, infelizmente, né, não tem uma relação direta com o nível de cuidado e de proteção, né? Se a relação fosse direta, ia ser ótimo, né? Quanto mais conhecimento, mais informação, mais cuidado. A gente sabe que não é assim, né? Então, há uma série de outras questões, né, que interferem nessa questão do comportamento. O comportamento não é só racional, né? Não é só baseado na informação. Ele é baseado em uma série de questões e aí a gente vê mesmo que emoções, cobranças, pressões sociais, pressões do grupo, autoafirmação, autoestima, influências familiares, nível de estresse no dia a dia, tanto na família como no trabalho. Tudo isso acaba fazendo com que a pessoa passe por outros filtros antes, né, de tomar a decisão dela ou as decisões. Então, acho que informação, sem dúvida nenhuma, é a base do negócio, mas só ela não dá conta do recado. E a gravidez na adolescência, a gravidez precoce, tu acha que é um problema de saúde pública mesmo do país? Como que tá esses dados, esses índices? Eu acho que ainda é, né? Assim, a gente tem, os últimos dados mostram pra gente uma discreta melhora nos níveis de gestação na adolescência no Brasil, mas esses níveis são muito altos, né? Se a gente pensar hoje que de cada 5, 6 mães que chega para um parto no Sistema Único de Saúde, uma é uma mãe adolescente, a gente vai estar falando em 15, 16% das gestações em adolescente no Brasil hoje. Já foi maior, né? Há uma década atrás, ou há 2 décadas atrás, a gente tinha índices que era de cada 4, 5 partos você tinha uma mãe adolescente. Então a gente tem uma queda, parece que é um dado consistente, mas mesmo assim a gente ainda tem muita gente engravidando antes dos 18, principalmente as famílias mais pobres, com menos recursos, com menos informações. Essas são ainda mais suscetíveis a essa questão da gestação na adolescência. E aí muitas vezes não há uma problematização dessa gestação. A gestação é de fato um projeto de vida. Ela é encarada como normal. Fazendo parte da trajetória, né? Quer dizer, eu quero ser mãe, esse é o momento, eu tenho poucas vinculações sociais, eu tenho nesse momento um papel social ainda muito pequeno, eu preciso desse status, eu preciso ser alguém, né? Então, eu ser mãe, né, de alguma forma, é uma questão de ascensão, né, social para essas meninas, pelo menos do ponto de vista delas. Uma tentativa de viabilizar um relacionamento e tal. Mas do ponto de vista prático, o que a gente vê é que dificilmente elas ficam com esses pais. Há uma dificuldade na progressão na escola, depois que a menina engravida e tem seu filho. Há um comprometimento, né, de chances de trabalho, de inserção social no futuro. Então, de fato, na verdade, um ciclo vicioso. E a sexualidade precoce também? Ela também é uma questão cultural aí, tem a ver com essa banalização, essa erotização do próprio corpo, né, que a gente vê muito em mídia, na música, na TV, ou enfim, nas próprias festas hoje. Eu acho que é um fenômeno multifatorial, assim. O que a gente tem, de fato, é que é uma geração muito mais precoce em relação a vários aspectos, não só a sexo, e sexo entra nessa história também, né? É uma geração que, via de regra, pai e mãe saíram de casa, foram trabalhar. Hoje, de acordo lá com os dados do IBGE, né, mais de 2/3 das casas, das residências no Brasil, a mãe sai para trabalhar também. Então, é uma criança que ficou mais cedo, mais sozinha, com outras vinculações sociais, em creches, escolas, tendo contato com outros modelos de família, é obrigada a tomar decisões mais cedo, a tomar conta, né, entre aspas, né, dela mesma mais cedo. Então isso acaba fazendo com que seja uma geração precoce no geral, né? E aí, assim, é precoce em relação ao contato com cigarro e álcool, é precoce em relação a tomadas de decisões mais delicadas e é precoce também em relação ao sexo. Junta-se, né, a tudo isso, essas questões que você trouxe, né, essa banalização, essa erotização, tudo isso que a gente vê por aí, e aí temos de fato uma geração que começa a sexualidade em torno aí dos 15 anos de idade. Sem maturidade para isso. Muitas vezes sem maturidade para lidar com essa questão, né? Quer dizer, eu começar não significa necessariamente que eu
sei o que eu estou fazendo ou que eu posso tomar conta de mim nesse momento, né? E a escola, como que ela trabalha com essas questões da sexualidade, drogas, como que ela enfrenta esse jovem precoce que está chegando? A gente vê de uma maneira geral, nos trabalhos que eu tenho feito, que eu tenho passado por várias cidades no país, eu tenho visto as escolas mais preocupadas com essa questão, né? Sexualidade, drogas, tudo isso faz parte dos tais temas transversais que devem ser abordados pelas diferentes disciplinas ao longo da formação do aluno, de acordo com a LDB e tal. E a gente vê, né, uma preocupação das escolas, tanto as da rede pública às vezes até de uma maneira mais estruturada, como da rede particular, né? Quer dizer, a escola passa a enxergar essas discussões como fazendo parte das suas atribuições, não só as atribuições, vamos chamar assim, de conteúdo, né, formais, mas essas questões também fazendo parte das discussões que a escola pode entrar. Agora, o que a escola se queixa, via de regra, nos locais que a gente passa, é a dificuldade de que os pais participem desse processo também, né? Então, pais muito ocupados, pais que trabalham, e se omitem muitas vezes dessas discussões ou dessa participação aí e deixa para a escola, né, tomar conta. E aí é complicado, né, porque só a escola não faz milagre. Com certeza. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.